Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do MHR. O meu nome é Raíssa Guerin, eu sou acadêmica do oitavo nível do curso de História da UPF e estagiária do Museu Histórico Regional. Na live de hoje nós temos como convidado, como parceiros, na verdade, o Instituto Histórico de Passo Fundo. E essa live ela faz parte da programação da segunda edição do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, que tem como tema esse ano narrativas abrangentes, memórias e identidades. As atividades elas estão ocorrendo em todo o estado durante essa semana e durante a próxima semana, quando na segunda-feira, dia 17 de agosto, é comemorado o Dia do Patrimônio, Dia Estadual do Patrimônio. O Museu Histórico Regional de Passo Fundo, ele pertence à Prefeitura Municipal de Passo Fundo e é vinculado à Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UPF. Os museus eles estão localizados na Avenida Brasil, no centro de Passo Fundo, e eles atuam junto à comunidade passofundense através da realização de exposições com entrada gratuita, trabalhando também com agendamentos de grupos e turmas. E no momento o museu se encontra fechado, a gente está trabalhando remotamente. E não estamos podendo fazer visitações abertas ao público. Então, uma maneira que a gente encontrou para diminuir esse distanciamento com o nosso público foi justamente a realização dessas lives e das postagens no nosso Instagram e no nosso Facebook, para tentar diminuir esse distanciamento nosso com o público, já que a gente não está podendo realizar exposições. Pensando na programação do Dia Estadual do Patrimônio, que é promovido pela Secretaria de Cultura do Estado, a gente decidiu fazer uma segunda edição da nossa live em parceria com o Instituto Histórico de Passo Fundo, que foi a live Pelos Caminhos do Patrimônio Edificado em Passo Fundo. E Só um pouquinho. Essa live ela foi pensada dentro da temática e nós temos como convidado aqui, como parceiro para essa live de hoje, o vice-presidente do Instituto Histórico de Passo Fundo e também doutorando em História pela Universidade de Passo Fundo, o Giovan Carvalho. Seja muito bem-vindo, Giovan. Obrigado. Vocês escutam bem? Tá tudo bem no áudio? Eu tô te ouvindo bem. Todo mundo nos ouvindo? Se tiver algum probleminha, podem comentar aqui embaixo que a gente dá um jeito. Então, como eu vinha dizendo, né? A gente escolheu esse tema dessa live porque na nossa última live que teve essa temática, a gente não conseguiu falar de tudo que a gente tinha planejado e nem de todo o patrimônio histórico de Passo Fundo, o patrimônio edificado de Passo Fundo. E a gente também não vai conseguir falar de tudo hoje. A gente escolheu alguns pontos para falar, né? Porque, como não sei se todo mundo sabe, mas no Instagram a gente só tem uma horinha para falar e ele nos corta. Então, por isso a gente vai falar de alguns pontos específicos. E a ideia dessa live é fazer justamente uma visita virtual guiada no patrimônio edificado e arquitetônico da cidade de Passo Fundo. E para isso a gente vai ilustrar essa visita com fotografias do acervo do Museu Histórico Regional, para a gente conseguir perceber as mudanças e as permanências na paisagem urbana de Passo Fundo quanto à preservação do patrimônio histórico. A gente não vai estar falando só de patrimônio histórico edificado tombado pelo município, a gente vai estar falando de coisas que não foram tombadas ou que não existem mais também. E também vamos estar falando de algumas edificações que foram tombadas, né? Só para explicar o que é tombamento, é uma série
É uma política pública que visa a preservação do patrimônio, seja ele edificado, seja ele imaterial, enfim, pode ocorrer tanto a nível municipal, estadual, nacional ou mundial, quanto os tombamentos feitos pela Unesco, por exemplo. Na nossa última live, a gente começou pelas edificações preservadas que se tem na cidade, as mais antigas, né? Que elas ficam na Avenida Brasil, na região do bairro Boqueirão, que são a Casa Morte, a Casa Barão, né? E que elas remetem ao início da formação do povoado lá na metade do primeiro século XIX. Elas são um pouquinho posteriores a isso, né? A construção delas, mas elas trazem essa memória desse povoado que se iniciou nessa região, no entorno da antiga Rua das Tropas, que hoje é a Avenida Brasil. E nós passamos também pelo conjunto arquitetônico, que hoje compreende o Espaço Cultural Roseli do Lesque Preto, que são o prédio da antiga Intendência Municipal, Prefeitura Municipal, do Teatro Múcio de Castro e da Academia Passo Fundense de Letras. Nós falamos um pouquinho sobre isso também. Sobre a ferrovia, né, a estação ferroviária, e como a chegada da ferrovia em Passo Fundo, ela mudou esse eixo de desenvolvimento urbano para o ao redor da ferrovia, que antes era lá no bairro Boqueirão, no entorno da Rua das Tropas, da Rua do Comércio, posteriormente, e da atual Avenida Brasil. E também nós falamos de alguns locais que demonstram o desenvolvimento econômico a partir dessa chegada da ferrovia, como os moinhos, os hotéis que se desenvolveram ali no entorno, tipo Hotel Glória, Hotel Internacional e outros nesse entorno. E nós conseguimos ir, na verdade, até a Rua Bento Gonçalves. Nós passamos pela Rua Bento Gonçalves e falamos um pouquinho dessas mudanças e dessas permanências no patrimônio edificado dessa rua. E a ideia de hoje é que a gente consiga seguir de onde a gente tinha parado, mais ou menos, né? Que não deu para falar de tudo na outra live. A gente parou mais ou menos ali na esquina da Bento Gonçalves, com a Avenida Brasil. A gente vai tentar pontuar alguns locais ao longo, próximos da avenida, que era chamada de Rua do Comércio até 1913, e depois a gente vai retornar para a Praça Marechal Floriano, pela Rua General Neto, para poder falar um pouco dos arredores da Praça Marechal Floriano, ou da Praça da Cuia, né, como a maioria das pessoas conhece, que vai ser o centro dessa vida social ao longo do século XX em Passo Fundo. E para começar, de onde a gente parou, às vezes é bom até ter um mapinha aí do lado, mas a gente tinha parado na esquina da Bento e da Avenida Brasil. E nessa esquina a gente vai ter a Igreja Metodista. E ela foi uma das primeiras, como a gente estava falando antes dos tombamentos, né? Ela foi uma das primeiras edificações a ser tombada pelo Poder Público Municipal em 93. Depois, o primeiro tombamento foi o Cemitério do Fagundes dos Reis, né, em 57. Depois a gente teve o conjunto arquitetônico, que eu falei antes, do Espaço Cultural, em 1990. O prédio da Estação Ferroviária, em 91. E a Igreja Metodista em 93 e depois o Edifício Texas também em 94. E eu queria pedir para ti, Diovan, por quais motivos que ocorreu esse tombamento dessa capela em específico, logo tão no início de quando começou essa onda dos tombamentos. E também, se quiser falar um pouquinho desses outros que eu comentei, né, que não estão necessariamente na nossa rota, mas dá para dar uma comentadinha. Então, boa tarde, pessoal. É um prazer estar novamente aqui com o museu para a gente falar sobre Passo Fundo, mais especificamente sobre esse tema que eu gosto tanto, que é o patrimônio. Não somente o patrimônio, aí, como a Raíssa mencionou, tombado, protegido, mas também aquilo que nós perdemos e também aquilo que nós, às vezes, não reconhecemos como patrimônio. Então, para a gente começar aí pelo gancho da Raíssa, é importante a gente pensar nessa fase de patrimonialização que acontece em Passo Fundo a partir de 1990, é bem interessante, e ela vai durar aí o início da década de 90 com uma série de tombamentos, tanto a nível de espaços diversos, bem como a gente pontuou. Nós temos aí
tombamento de igrejas, como a igreja de São Miguel, lá no Pinheiro Torto. Nós temos a igreja, o Templo Metodista, na Avenida Brasil. Nós vamos ter também as escolas, como a Brizoleta, que é uma que fica no meio rural da cidade, do município, e também aí o edifício Texas, né, do Instituto Educacional, que é um marco arquitetônico para Passo Fundo. Bom, por que eu entendo, na minha leitura, posso estar equivocado, vejo esse momento como um momento de tombamentos em Passo Fundo? A partir de 1984, que nós vamos ter aí, então, a aprovação da lei do plano diretor, do novo plano diretor, acontece um incentivo à verticalização da cidade nesse plano. Então, esse plano ele vai mudar a forma como as pessoas ou como vai ser apropriado o centro da cidade. E isso faz com que aconteça um boom de edificação e de destruição, de consequente destruição do centro de Passo Fundo. Então, a gente tem que estar também pensando quem propõe esses tombamentos, né? Os tombamentos desse período eles são propostos por vereadores que normalmente estão ligados a causas ou a grupos sociais que vão entender naquele bem a importância ou a representatividade dele para o coletivo. Esse é o caso, por exemplo, vou pegar esse caso específico, da Igreja Metodista e do Prédio Texas, primeiro um e depois o outro, porque ambos são projetos de tombamento. Aí está a Igreja Metodista, como a Raíssa falou, ela foi construída final da década de 1910, 1918, 19, ela já estava pronta. Essa foto ainda mostra a igreja sem a ampliação que acontece na década de 40. Se a gente for contar hoje, tem 4 janelinhas e não mais 3. Ela foi ampliada na década de 40. Ali tem a gente percebe lá também, a Raíssa está apontando a mudança na torre da Igreja Metodista. Ela tinha essa torre antes quadrada, digamos assim, e na década de 40, quando é feita a reforma, se muda a entrada do templo, se amplia esse templo, se muda a torre, quando é condicionado, então, um grande sino, que é o sino que tem lá hoje ainda, na gestão do José Pedro Pinheiro, que foi um bispo um pároco, um pastor bem importante para a Igreja Metodista em Passo Fundo. Bom, mas voltando ao tombamento. Quem propõe esses tombamentos? Então, são pessoas ligadas à igreja e à escola. Naquele momento, nós tínhamos, então, o vereador, o Thalito Fauti Mendonça, que faleceu agora, infelizmente, aí, em virtude da Covid-19 nesse ano, né? A gente teve essa perda. O Thalito Fauti Mendonça, ele tinha uma trajetória ligada ao Instituto Educacional e, consequentemente, à Igreja Metodista. Então, o vereador Thalito, ele propõe em 93 o tombamento da igreja, que passa bem tranquilamente, porque era inegável o valor que esse templo tem, tanto para a paisagem urbana de Passo Fundo. Se a gente pensar que ela é um dos poucos templos que nós temos na Avenida Brasil, e ela é um templo protestante, né? Ela é um templo vinculado à Igreja Metodista. E depois, em 94, vai acontecer o tombamento do Prédio Texas, também, que a gente também tem que entender ele inserido numa série de outras questões, por exemplo, como o abandono, o incêndio no Prédio Daniel, que acontece também em 1994, que era o prédio irmão, digamos, do Texas, que ficava na rua Paissandu, e que tem ligação também com o reconhecimento das edificações construídas pelos metodistas em todo o estado, né? Então, ele está inserido numa lógica também que ultrapassa Passo Fundo. Mas, pensando em Passo Fundo, e por que acontece uma série de tombamentos, bem como a Raíssa pontuou, são tombamentos 90, 91, assim, uma série de tombamentos de prédios bem referenciais que nós temos hoje, na verdade, assim. Eu entendo que seja justamente pela lógica urbana que estava se impondo em Passo Fundo naquele momento, né? O boom da construção civil, que só vai se acentuar ao longo da década de 90 e no início, nas primeiras 2 décadas dos anos 2000, né? E aí a gente vai ver a mudança da paisagem urbana ser completamente alterada.
né? Aí a gente vai ter a substituição dos sobrados e casas baixas por edificações altíssimas, né? Como nós temos hoje na paisagem de Passo Fundo. Sim. E é um pouquinho que a gente vai ver hoje também, né? Isso. A gente podia começar por aí, Raíssa, então. Sim, Fazer podemos? o ponto. Claro. Porque nós temos aí, na esquina da Bento Gonçalves, com a Avenida Brasil, o pessoal que não consegue se localizar geograficamente, sugiro que abram o Google Maps aí, para fazer o passeio virtual por Passo Fundo. Na esquina da Bento Gonçalves com a Brasil, nós temos aí essa edificação icônica para Passo Fundo, que é a Igreja Metodista, e que ela é construída no momento em que aquela área estava se desenvolvendo, bem como a Raíssa pontuou. Era o novo centro da cidade, então era um espaço, de certa maneira, privilegiado do terreno urbano naquele momento, que hoje está completamente envolvida pelo espaço citadino. Mas naquele período, quando a igreja foi construída, ali não era ainda um grande espaço, digamos assim, não era um espaço central de Passo Fundo. Ao contrário do que nós vemos hoje. Em frente, ou vamos pensar assim, do lado oposto da igreja metodista, nós temos hoje um outro ícone, tanto de localização quanto de questão arquitetônica, apesar de ter sido alterado, que é a sede do Banco do Brasil, inaugurada em 69. Então, nós vamos ter aí nessa esquina, que muitas vezes até é chamada de esquina democrática, aí, a gente vê essa esquina como palco de movimentações sociais também, nós temos esses dois elementos que caracterizam dois períodos bem distintos, né? Nós temos o poder religioso de um lado e o poder econômico do outro. Se não bastasse isso, frente à igreja metodista, aí só para comentar que a gente não vai para aquela quadra, em frente à igreja metodista nós tínhamos aí a loja maçônica, né, que foi durante o século XX um espaço importantíssimo para a questão da consolidação do poder político, econômico, enfim, e muito vinculado também ao poder religioso, sobretudo no início pelos metodistas, mas também pela população católica. Então, essa esquina é uma esquina bem interessante para a gente pensar Passo Fundo, como hoje a gente considera ali o centrão, né? É impossível quem não dê como referência o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é parada de ônibus, transporte público, o Banco do Brasil é o epicentro ali das coisas que estão acontecendo. E essa quadra, que é a quadra que nós vamos tentar hoje caminhar por ela de uma outra maneira, que vai da Bento Gonçalves até a General Neto, que está inserida nessa lógica de desenvolvimento pós-estação ferroviária, é uma quadra que teve significativas mudanças ao longo do século XX, mas se nós pararmos e olharmos bem, a maioria das edificações nesse espaço ela foi construída na década de 40, 50, 60 e permanece até hoje, né? Mas eu não vou adiantar muito esse assunto, porque esse é assunto de uma outra live que o Pedro Diniz vai fazer sobre a arquitetura Art Deco em Passo Fundo, que justamente enquadra esses edifícios que, na nossa leitura, muitas vezes, nós não consideramos eles prédios antigos, né? E eles passam despercebidos. Existe aí uma gama de prédios representativos nesse espaço, como, por exemplo, o edifício Berta, o edifício Marília, que ficam todos nessa quadra ali, e a gente acaba dando um pouco mais de destaque para o edifício Lângaro, que foi o primeiro a ser construído na outra esquina, ou na esquina oposta do Banco do Brasil, subindo a General Neto. Tem mais aí dele. Deixa eu pegar a atual, tem da construção dele também. Atual não, mas é esse aqui. Esse é o edifício Lângaro, pessoal. Ele também pode ser conhecido como edifício Yankee, tá? Ele foi construído em 1942 pela família Lângaro, né? Como o nome já diz. A família Lângaro morava nessa quadra, em frente ao clube comercial. Eles também eram, nesse período, e posteriormente eles eram como é que a gente chama? O casal presidente do clube comercial. Então tem uma vinculação forte com essa região ali. Nessa quadra, onde foi construído o edifício Lângaro, tinha uma casa antes, uma casa de estilo português, telhado eribeira, com as aberturas. E o edifício Lângaro, de certa forma, ele mostrava a modernidade quando ele foi construído ali em 1942. Ele é o primeiro edifício construído em Passo Fundo,
né? Isso é interessante a gente falar, ele está ali ainda na esquina, numa esquina importantíssima, que era a esquina da rua que ligava a Avenida Brasil à Aviação Férrea, e também porque naquele espaço ali, onde a gente tem a escadaria da Brama, que a gente chama hoje, né? Ou quando eu era criança, a Parada da Garrafa, o clube comercial, nós tínhamos naquele espaço ali o Altar da Pátria, né? Então ele era o espaço dos desfiles, ele era o espaço dos encontros. Nós temos aí 42, um período importante aí para os desfiles da pátria, para os desfiles da mocidade, as paradas da mocidade. Então, durante um bom período, e se a gente olhar algumas fotos de desfiles, o edifício Lângaro, ele é o segundo plano disso, justamente por estar num local privilegiado da cidade, né? Então, ele tem essa marca emblemática que está localizado nessa esquina, que é uma esquina importante também para quem chega em Passo Fundo, né? Quem chega em Passo Fundo vai chegando, mas vai chegar na Avenida Brasil e vai se deparar com um edifício ali, com linhas modernas, enfim, mas daí isso eu deixo para o Pedro falar lá para não cometer equívocos. Sim. E no outro lado da esquina da General Neto com a Avenida, a gente vai ter outra edificação, que a gente acho que até chegou a comentar um pouquinho na outra live, que é o Hotel Avenida, né? Uhum. E o Hotel Avenida, né, foi construído em 1928, um pouquinho depois do Hotel Glória. E ele, nesse local, a gente tem uma fotinho polêmica que Isso. eu vou quiser explicar, né? Claro, vamos Que tem começar um pelo outro Hotel hotel. Avenida. Vamos começar pela Avenida. Bom, é isso que a gente está falando, pessoal. É interessante para a gente entender por que alguns prédios são construídos, enfim, eles se justificam quase nos pontos que eles estão. O Hotel Avenida, ele foi, como a Raíssa falou, ele foi construído aí o prédio que hoje é o Hotel Avenida, que hoje é o CREPS, na verdade, foi construído em 1827, 28, no momento em que a gente já tem o espaço da Praça Marechal Floriano como um espaço do novo centro, tá? O Hotel Avenida, ele era diferente dos demais hotéis, porque ele não estava localizado no entorno da Aviação Férrea, né? Então ele não estava nem localizado na 7 de setembro, nem na General Canabarro, lá onde os hotéis acabavam se instalando. Ele se instala nesse cruzamento importante da Avenida Brasil e consequentemente da cidade. Mas essa polêmica que a Raíssa está mencionando é porque o que acontece? Esse espaço é hotel, ou foi hotel, desde meados da década de 1890, quando um espanhol chamado Eduardo Barreiro Gomes requer um terreno para a intendência municipal, como os terrenos de Alvará, e instala nesse espaço um hotel chamado Hotel dos Viajantes. E essa foto que a gente vai mostrar para vocês, ela durante muito tempo, ela circulou por aí com a localização da esquina da General Neto com a Canabarro, ou seja, de frente à estação ferroviária. Mas essa informação, ela é uma informação equivocada, a gente tem base documental para dizer isso, seja pelo requerimento do próprio terreno, seja pelos anúncios do hotel. E aí, essa família, né, esse indivíduo, esse espanhol, Eduardo Barreiro Gomes, constrói o Hotel dos Viajantes. Aí esse é o aspecto da Avenida Brasil. E aí a Raíssa, se ela conseguir mostrar ali um pouquinho da subidinha da General Neto, esse lado aí, Raíssa, né? A General Neto, que no momento em que foi edificado o hotel, ele não era próximo à estação ferroviária. Tá? Mas não sei se foi por um tino empreendedor de negócio aí que o Barreiro Gomes estabeleceu esse hotel ali. O fato é que deu certo, né? Na década de 20, então a família, o Eduardo Barreiro Gomes, esse espanhol, já havia falecido. A esposa dele, a viúva Gomes, a Antônia Vieira, ela edifica, junto com os filhos, esse prédio do Hotel Avenida, um prédio belíssimo para o período. Ele está em sintonia com os prédios construídos nas esquinas, digamos, de Passo Fundo. Assim, ele tinha um poder interessante para o período. E
A família permanece com o hotel, com a propriedade do prédio até a década de 90, mais ou menos, né? A gente teve o prazer de conhecer, de encontrar ali no histórico a neta desse espanhol, né? Que viveu a vida dela, a vida toda nesse espaço do Hotel Avenida. A família morava na General Neto, onde hoje é o edifício do Fórum. Quem está subindo ali, a família residia ali e administrava o hotel que ficava na esquina. E fora isso, a gente poderia falar só sobre o Hotel Avenida aí, porque o Hotel Avenida foi praticamente a sede do Partido Comunista em Passo Fundo, em função da atuação de um dos seus membros, que era o Eduardo Barreiro. O Hotel Avenida foi palco aí de inúmeras manifestações, assim como o edifício Lângaro. Ele é conhecido das fotos, enfim, porque ele sempre está em segundo plano, então ele é um prédio extremamente retratado ao longo do tempo. Né? O Avenida ele é um espaço conhecido de Passo Fundo em função da localização em que ele está. E essa foto que a Raíssa falou, durante muito tempo ela foi equivocadamente creditada, mas a gente conseguiu localizar, inclusive, o Eduardo Barreiro Gomes na foto. Ele é um dos indivíduos que aparece na foto. Eu antes mandei para a Raíssa aí, a gente não vai mostrar para vocês, porque vai ficar para outro momento. A foto do Eduardo Barreiro, o retrato dele, quando a gente pôde comparar, então, com os indivíduos na foto, identificar quem é ele, quem é a esposa, e até um dos filhos no colo da esposa, que fazendo pose aí na frente do edifício. Obrigada. Bom, essa aqui, né? De novo, olha só. Exatamente. Aqui. Uhum. Exatamente. Depois que essa foto é interessante porque ela mostra a avenida ainda como Rua do Comércio, né? Ainda como estabelecimento aí desses diversos estabelecimentos comerciais. Mas voltando para a nossa quadra aí da discussão de hoje, antes de avançar, esse ponto da Avenida Brasil, onde aí a gente conhece hoje com a Magazine Luiza, antes a gente teve ali a de Itália, e aí a gente retornando um pouco mais, a gente vai ter esse espaço como um espaço em que tinham a joalheria Rexel, onde nós tínhamos a Casa Carioca, que era uma casa de móveis. Nós tínhamos aí nessa quadra também o Jornal Nacional, né? Que funcionou durante muitos anos em uma casa onde hoje está a Galeria Bento Brasil, se eu não estou enganado, e que foi aí também, digamos assim, representativo de diversas movimentações ou testemunha de diversas manifestações que aconteceram na Avenida Brasil. No edifício Marília, que é um edifício que a gente acha que pode ser novo, mas que ele já é um sessentão, a gente teve também o Bamboliche Las Vegas, que eu não posso deixar de mencionar, que recebeu inúmeras apresentações artísticas, inclusive do Roberto Carlos, quando veio tocar no Bamboliche Las Vegas. Antes de ser Bamboliche, tinha sido uma agência da Chevrolet de venda de carros. E aí, falando do edifício, antes eu falei do Lângaro, e não falei por que ele era conhecido como Yankee, né? No edifício Lângaro, existia uma loja de calçados, então, chamada de Casa Yankee, que era de propriedade do dono do prédio, do Raul Lima Lângaro, que marcou aí essa paisagem. Se a gente fosse também, ocupou espaço nesse edifício Lângaro, essa semana conversando com várias pessoas, algumas podem lembrar até, a Boutique da Eva, que era também um marco das lojas estilo boutique em Passo Fundo, também foi uma das primeiras boutiques, ficava nesse edifício. Então nós temos aí quase como uma confirmação já do que vai ser Passo Fundo na década de 60 e 70. E se a gente subir na sacada do Hotel Avenida ou nas sacadas do edifício Lângaro e olharmos para a avenida, nós vamos ver aí um marco da arquitetura em Passo Fundo e também uma representação aí da sociedade passofundense, digamos assim, que é o clube comercial, né? O clube comercial ele está nesse espaço já há mais de 100 anos, apesar de terem modificações na sua sede, né?
A primeira Sim. sede, Raíssa, não sei se tu tens aí a primeira sede do clube comercial, era essa aqui. Essa sede, ela foi substituída pela nova sede na década de 1970. Ela foi construída em etapas, então é interessante conversar com as pessoas que frequentavam o clube, porque você tinha dois clubes, você tinha de trás para frente, você tinha um clube e se você entrasse, você tinha outro. Então, simultaneamente existiram duas sedes praticamente. A sede antiga, que é essa sede belíssima, uma construção linda, né? E a nova sede do Clube Comercial na década de 70 também foi um marco arquitetônico pelas suas linhas retas, pela sua fachada branca, de mármore branco, né? Com o símbolo do Clube Comercial. Hoje já está diferente do que já foi. Ali, se a gente passar despercebido, você não vê o clube, porque as lojas estão ocupando o espaço fronteiriço, mas quem é um pouco mais velho como eu e como o secretário Fonseca, que está aí também na live, a sede do clube comercial tinha um espaço, um jardim, você subia umas escadas e ela tinha um espaço antes de chegar às portas, assim, interessante, né? Mas que até mesmo em relação à questão da manutenção financeira, aí a gente tem a construção dessas lojas que acabam modificando completamente a fachada do prédio, né? Então, o edifício comercial, o do prédio do clube comercial, ele foi emblemático, tanto a sua primeira sede quanto a sua segunda sede. A primeira por conviver lado a lado aí com o Altar da Pátria, né? O que é o Altar da Pátria, né? O Altar da Pátria é esse espaço privilegiado onde as autoridades, enfim, ficam em determinados momentos solenes. Mas o bacana do Altar da Pátria é que hoje a gente não tem mais esse... eu gostaria até que se alguém souber onde é que é o Altar da Pátria, eu sei onde é, mas ele perdeu um pouco do seu destaque na paisagem. Então, o Altar da Pátria, nesse momento, no momento que ele foi construído ali na Avenida Brasil, exatamente no ponto de quem chega da estação ferroviária e da rodoviária também, que ficava na General Neto, chegava no Altar da Pátria. Então, obrigatoriamente, esse espaço era o espaço que as escolas mostravam o seu trabalho, de que os políticos faziam os seus comícios, né? Nós temos esse espaço como um espaço dos comícios políticos, era o Altar da Pátria que reunia as pessoas. Então, vamos pensar que hoje a gente quase não tem esse espaço porque nós fragmentamos as atividades no espaço urbano, né, na malha urbana. E naquele período elas eram de certa forma, de certa maneira, concentradas nessa região nova de Passo Fundo. Então, o Altar da Pátria ali, ele viu, inclusive a instalação do governo do Ildo Meneghetti, em 64, em Passo Fundo, né, do governador do estado, viu diversos comícios do PTB, no auge do PTB, aí na década de 50 e 60, mas isso é história para outras coisas. E aí vamos subir a General Neto, então. Sim, só queria comentar uma coisa, que eu não sou de Passo Fundo, né? E aí eu vinha toda noite pra faculdade de ônibus da minha cidade pra cá. E aí o meu ônibus parava no comercial. Mas eu não sabia o que raios que era o comercial, né? E essa região é conhecida até hoje como a região do comercial. Depois que eu fui descobrir que era do clube comercial. Exatamente. Então ele ainda, às vezes passa despercebido, né? Mas ele ainda É tem um ponto essa. referencial, exatamente. Bem como tu Isso. colocaste. Ele é um ponto referencial do Passo Fundo, assim como o Banco do Brasil é também. Mas o comercial, onde é que tu tá? Onde é que tu vai? Enfim, ali no comercial, ali Do na comercial. comercial, enfim. Então, ele é para além daquilo que foi vivenciado e que as pessoas têm de memória da sua inserção no clube, participação no clube e mais, o clube comercial ele é representativo como um ponto de referência mesmo para o Passo Fundo. Ele está inserido dentro do cotidiano das pessoas dessa maneira, né? E aí, só para a gente complementar, Raíssa, se a gente chegar depois do Altar da Pátria foi retirado daí, foi levado para a Avenida 7 de Setembro, né? Lá no Parque da Gare, também eu acho que tu não pegou aquele espaço, eles tinham um altar mesmo, tinha o pódio, digamos assim, era verde,
E aí, que agora, com a reforma do Parque da Gávea, ele sumiu, né? Ele passou ali pro lado da estação férrea mesmo, passou pro outro lado da avenida, que é onde tem o espaço da chama católica e tudo mais, onde ficam as bandeiras e tal. Então, se a gente pegar aí o Altar da Pátria, que mudou de nome daí, de Altar da Pátria, o espaço começou a chamar de Escadaria da Brama, né? Uhum. Porque nós temos aí, logo atrás do clube comercial, um outro espaço muito importante, que marca também o patrimônio industrial, mostra, ele é representativo, digamos assim, do desenvolvimento de Passo Fundo, que é a Companhia Cervejaria Brahma, foi tombado na década de 90, já no período em que, e esse tombamento, ele é um tombamento interessante, eu não tenho muitos detalhes para falar, nem vou me alongar nisso, mas ele é um processo bem interessante porque ele acontece no período de desestruturação da cervejaria. Então, no momento que a cervejaria Brahma vai encerrar, já está encerrando suas atividades, não só em Passo Fundo, faz parte de um movimento a nível nacional, aí, nas políticas do FHC, a cervejaria Brahma ela vai passar por esse processo de tombamento justamente para preservar, digamos assim, esse marco que representa para o desenvolvimento industrial de Passo Fundo, né? A cervejaria Brahma, ela antes de ser Brahma, ela foi cervejaria Serrana, se eu não estiver enganado. Isso. E antes de ser cervejaria Serrana, e essa foto é interessante, Raíssa, olha só. Essa foto, ela mostra aí um prédio baixo ainda da cervejaria. Opa, fui cortado. Um prédio baixo da cervejaria, quando ela era Serrana no início. E se a gente olhar para a foto, lá em cima, no lado, deixa eu ver que lado o pessoal está vendo agora, do lado esquerdo da tela aí, esse é o fundo da antiga sede do Clube Comercial. O Clube Comercial, onde hoje tem um estacionamento ali, ficava a quadra de tênis do clube. Também são bacanas as fotos que a gente vê desse espaço, porque as fotos tiradas daquela então mostram, por exemplo, a Vila Vergueiro ainda antes de do seu loteamento, digamos assim, ainda como campo, né? E aí a cervejaria Serrana, antes de ser cervejaria Serrana, ela foi Bad Barbier, mas ainda também já está como cervejaria do Bad Barbier. Ela foi uma cervejaria instalada num ponto bem interessante da cidade aí, né? A Baixada, que depois acabou sendo engolida pelo centro, né? Ela inicialmente ela não ficava no centro da cidade, mas ela foi engolida pelo centro, o que também causou problemas, digamos assim, lá na década de 80 e 90, mas ela é uma cervejaria que foi instalada, uma das primeiras cervejarias aqui da região, na verdade, e foi instalada no início do século, se eu não estiver enganado, em 1904, mas posso estar enganado. Bom, mas vamos subir a escadaria da Brahma e vamos subir a General Neto. Eu só queria pedir para o pessoal que tiver perguntas, pode ir fazendo nos comentários, tá? Depois a gente abre um espacinho para responder as perguntas, comentários, enfim. Então vamos subir a General Neto. Vamos. Subindo a General Neto, e aí eu só vou mencionar assim, só para lembrar o pessoal que lembra e para instigar o pessoal que não lembra. Subindo o Hotel Avenida e passando a Boutique da Eva na Lâncaro, a gente ia tendo, tanto de um lado quanto do outro, aí o pessoal que vai se localizando. A casa do Múcio de Castro, do Dono Nacional. Nós temos aí hoje o Fórum, mas antes a Casa dos Barreiro, o Casarão dos Barreiro. Nós tínhamos aí a Casa do Pedro Avancini, a Casa do Vigilato Lima, que ainda existe hoje, ali é um restaurante. Nós tínhamos a Livraria dos Esforgia, nós tínhamos o Biro Reis, do Gumercindo dos Reis, também o Marco. Na esquina nós tínhamos tinha uma casa de calçados, se eu não estiver enganado, que era do Jandir Kurtz, que era a Casa do Jandir, deu espaço para a construção do prédio de hoje nós temos a Teva, que também é um prédio bacana no sentido arquitetônico, né? Um prédio moderno já. Do outro lado, nós temos aí o edifício Scussel. O edifício Scussel,
ele substituiu um prédio, um dos prédios mais altos de Passo Fundo, tinham 2 andares no início do século, que a gente vê em algumas fotos da Praça Marechal Floriano. E o edifício Escúcio aí também ele é um marco arquitetônico pelas suas formas arredondadas, né? E por ter sido construído nesse espaço que ao longo do século XX, foi o grande palco de Passo Fundo, que é a Praça Marechal Floriano, né? Então, no edifício Escúcio funcionaram diversos comércios. Antes de ser Escúcio, ainda teve a Casa Paraíso, depois foi a Casa Floriane, hoje é uma joalheria ali embaixo. E esse espaço da praça, aí que tu me dissesse, o que tu queres que eu diga sobre a praça? Porque a praça... Tem muita coisa para falar. Quando às vezes a gente fala sobre a praça, eu acho que nem vai dar tempo, né, Raí? Mas assim, quando a gente vai conversar com alguém que viveu na década de 50, 60, 70 em Passo Fundo, as pessoas dizem assim, a praça é tudo, era tudo, a praça era tudo. Mas não somente a praça em si, esse espaço com as árvores, com a cuia, consequentemente depois o espaço que a praça apresenta no Passo Fundo. Se a gente passar um rápido panorama, nós vamos ter os bancos localizados no entorno dessa praça, né? Nós temos a edificação dos bancos. Nós vamos ter, desde a década de 30, aí, a construção de um novo templo católico, agora representativo do poder que Passo Fundo tinha, econômico, né? A catedral, que na década de 50 aí, é o boom, é o auge, em função da sua altura. A Catedral de Passo Fundo, ela é hoje, talvez ela passe despercebidas, mas até o boom da verticalização da cidade, aí no final da década de 70, as torres eram vistas de qualquer espaço de Passo Fundo, né? Ela é um marco na paisagem ali. E isso se dá também, já que a gente está falando de patrimônio, há uma coisa chamada entorno, que na questão do patrimônio é muito importante, né? Que é o respeito do entorno das edificações tombadas. A catedral, com exceção de uma esquina, da esquina da Rua Independência, ela mantém as construções, digamos assim, não vou dizer as iniciais, porque elas mudaram, mas mantém uma série de edificações de baixa estatura que permitem que a catedral ainda se destaque na paisagem. É exatamente como a Raíssa está mostrando. Então, os alto-falantes da família Lara, que tocavam na praça, e foram depois até que funcionavam como uma espécie de rádio antes da inauguração da rádio Passo Fundo e da rádio municipal. Bom, também tinha aí, né, na praça, o prédio ainda existe hoje, o prédio da ZYF5, que era a rádio municipal, a rádio Passo Fundo, desculpa, que também foi um marco aí de gerações pelos programas e por tudo que ela simbolizava. Mas voltando a falar da praça. Então, nos bancos, nós tínhamos aí a sede, né, digamos assim, do poder eclesiástico em Passo Fundo. Nós tínhamos uma série de lojas, e aí a gente tem que pensar nas lojas como lojas para elite, mas nem só isso, né? Nós temos aí a primeira Casa Curtis, depois a Casa D'Arienzo, que ainda o prédio ainda está lá. Nós tínhamos aí a farmácia do Ivo Ferreira, que depois foi o Colégio Gama, que muita gente acabou conhecendo como Colégio Gama, já na Independência. Na Bento Gonçalves nós temos aí a Casa Mioto, na esquina. Tinha um outro bar, que foi o primeiro bar de Passo Fundo, que agora é o pubzinho, ao lado do Clube Caixeiral. O próprio Palácio Rosado, que é o Clube Caixeiral aí, né, que teve a sua fachada alterada, digamos, ao longo do tempo, mas que permanece com um charme antigo, que também é tombado como patrimônio. Ao lado do Caixeiral, nós temos o outro ícone da arquitetura, que merecia uma live só para ele, que é o Turis Hotel, né? Que vem aí com uma construção carregada, e eu nem vou entrar
os colegas tratam melhor disso, tratam melhor disso, que é uma visão de uma nova Passo Fundo projetada a partir da década de 50, né? O Tours, ele era o suprassumo da modernidade, assim como e o Tours, muita gente conhece, e aí vamos falar agora na questão dos espaços referenciais, como não somente como Tours, mas como Pampa, né? O prédio do Tours foi o prédio que abrigou, então, o Cine Teatro Pampa, o último cinema de calçada de Passo Fundo a encerrar suas atividades em 2005, que hoje é um estacionamento que parece ser realidade, ser comum entre os cinemas de calçada, ser transformado em garagens. Então, o Cine Teatro Pampa, apesar de ter sido o último, ele não é o primeiro, né? E a área da praça, justamente, ela concentrava pelo menos mais 3 em períodos distintos, que foi o Cinema Brasil e o Cinema Brasil, que não é dessa, não é esse. Não, esse é o Coliseu, pode mostrar. O Coliseu, o Cine Coliseu, tá? Do lado do Cine Coliseu ali, a Raíssa pode mostrar o Café Colombo, que também foi foi um marco, e a outra casa aí, antes da construção da catedral, ó, a catedral está subindo aí, essa outra casa era a casa do capitão Jovino da Silva Freitas, tá? Então, que foi construída aí no período em que essa área estava se desenvolvendo já após ferrovia. Então, o Cine Teatro Coliseu, ele é um marco também do luxo, do glamour, de tudo em Passo Fundo. Esse prédio substituído pelo prédio do Cinema Imperial. Me corrija alguém se eu estiver equivocado, porque eu sempre troco o Real e o Imperial. Que hoje os prédios ainda estão ali ao lado da catedral, né? Nós tínhamos ali naquela quadra o Real e o Imperial, separados pelo Bar Oasis, né? Que continua ali como um marco na paisagem, o Bar Oasis, e também pelo restaurante que era o Hotel Excelsior. O Hotel Excelsior, que hoje é o restaurante France, que também, enfim, que era na Bento, depois acabou vindo para General Neto. Então, nessa área, nós tínhamos aí, como a gente foi mencionando, uma concentração dos cafés. O que eram esses cafés, pessoal? Era um espaço em que as pessoas se encontravam e acabavam discutindo ideias. Um espaço predominantemente masculino, muitas vezes, né? Mas era um espaço de sociabilidade muito importante para o período, né? Nós temos os cinemas, melhor dizendo, né? Que era o espaço, então, em que a juventude acabava encontrando, não só ela, mas que a juventude acabava encontrando uma forma de se encontrar. Nós temos aí o Clube Cacheral e um acesso ao Clube Comercial, que está ali, é uma extensão da praça, o Clube Comercial, né? Esse eixo aí. Nós temos o poder econômico com os bancos, nós temos o espaço das compras cotidiano aí, e aí eu vou mencionar só algumas casas, né? A Casa São José dos Sirotsky, a Casa São João, a Casa Moda, a Casa Killing, a Casa São João, já falei, tinha São João, São José, o que mais que nós tínhamos aí na esquina? A Livraria Progresso, nós tínhamos, que depois se mudou para a Avenida Brasil. Então, esse espaço da praça, ele reunia todo mundo. Em algum momento, as pessoas precisavam passar pela praça Floriano, que era aí que se tornou o epicentro, o epicentro de Passo Fundo. Apesar de nós não termos na praça, que é uma característica de Passo Fundo, na praça principal, digamos, o poder político oficial, a oficialidade municipal não está localizada na praça, é no entorno da praça em que praticamente as coisas estão acontecendo e muitas decisões políticas são tomadas, inclusive. Né? Então, mas isso aí eu vou deixar para a Raíssa está estudando outro, né, Raíssa, cotidiano, coisas, e ela vai desvendar parte do cotidiano fora aí dos palácios oficiais. Sim. E o poder público está localizado na Avenida Brasil, que também é importante, né? E evidencia a importância desse local também. Para encerrar... Raíssa, só para a gente fechar aqui com essa polêmica, para a gente pensar na importância da Avenida Brasil.
como espaço que a gente já falou nas lives, mas como espaço de constituição de Passo Fundo, né? É a Avenida Brasil que vai se tornar um eixo que vai ligar, que vai fazer Passo Fundo existir, afinal de contas, mas também porque ao longo do tempo, esse caminho é o caminho que vamos ter, as coisas precisam estar. Apesar de a gente ter um núcleo pós-ferrovia central, que é a Praça Marechal Floriano, nós vamos continuar tendo ao longo da Avenida Brasil uma série de estabelecimentos comerciais e oficiais, como tu bem colocaste aí, que vão representar muito do que Passo Fundo é até hoje, né? É impossível você andar em Passo Fundo e não andar na Avenida Brasil. Ela tem uma importância do início da Constituição Urbana, municipal também, até os dias de hoje. Mas isso é outra live. Com certeza, é outra live. Dá para fazer uma só pela Avenida Brasil, com certeza. Então, para ir encerrando, eu vou pedir se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Eu vi que foram feitos alguns comentários, deixa eu dar uma olhadinha. Mas foi só o secretário que comentou. Foi o secretário, né? Sim, a gente respondeu ali no meio da live. Se mais alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, senão a gente já vai indo para o encerramento. A gente começou um pouquinho mais tarde, mas o Instagram nos corta quando dá 1 hora, então. Mas se alguém tiver alguma dúvida, ainda pode tirar. E de como é importante, a gente ficou só numa quadra e quantas coisas a gente tem para falar sobre essa quadra, né? Como você disse, daria uma live só da Avenida Brasil, quem sabe seja uma terceira edição, talvez, né? Mas daria uma live só da Avenida Brasil, daria uma live só do entorno da praça, de outros locais também, né? De outros locais no município, não só na cidade, né? Como a gente falou no começo da Brizoleta, da Capela São Miguel, que hoje está dentro da cidade, mas não era dentro da cidade, né? Exatamente. Mas como são representativos esses espaços e como é legal a gente poder estar relembrando eles. Se não temos mais nenhuma dúvida, mais nenhuma pergunta, nós vamos nos encaminhando para o encerramento. Diogo, quer falar mais alguma coisa? Quero só fazer um fechamento assim no seguinte sentido. Às vezes as pessoas nos questionam ou podem nos questionar por que a gente trabalha de certa maneira com espaços ou com memórias que parecem não significar muita coisa para todo mundo, digamos. Que é por que a gente tem que saber que ali funcionava a loja X ou a casa X ou Y e tal. Para quem estuda a cidade, é importante a gente atentar para essas questões. Por quê? Porque a gente entendendo porque o estabelecimento de determinado comércio, enfim, ponto, muitas vezes não é aleatório, né? Ele está encaixado em processos e sistemas, em conjunturas históricas que explicam a dinâmica do próprio desenvolvimento da cidade. Por um lado, isso é importante. Então, é importante trabalhar com essas questões para que a gente tenha aí que as crianças, enfim, quem não conhece, quem vem de fora, saiba como é que se deu o processo de desenvolvimento, né? Por outro lado, é interessante trabalhar com a ideia da memória, né? São esses, muitas vezes as pessoas não lembram exatamente de um contexto histórico. Mas se você começar a pensar, a puxar essas memórias a partir de... Tu não te lembra ali onde é que ficava a boutique da Eva? Que a pessoa vai desenrolando um novelo de lembranças que nos levam a outros pontos, né? Então, eu só queria frisar isso. Então, a cidade, né, os nossos espaços, eles são compostos de camadas. Se a gente pensar nisso fisicamente, materialmente, a gente pode até entender que, às vezes, as camadas são as fachadas dos prédios que escondem os verdadeiros edifícios que tem atrás, né? E que esses edifícios, eles são espaços onde a vida acontece. Pessoas. Então, as pessoas estão nesses espaços, as pessoas fizeram festas no comercial, ou saíram ou não saíram, ou nunca puderam entrar no comercial. Pessoas se hospedaram na avenida, pessoas construíram literalmente esses prédios, né? Nós temos aí, que a gente pode falar em um outro momento, por exemplo, só de construtores, não só daqueles que projetam, mas daqueles que constroem. Quem constrói prédios em Passo Fundo?
Onde é que estão as Uhum. pessoas que fizeram as construções? Né? Mas isso é uma outra questão. Só para a gente encerrar aqui, que a Ângela está nos cobrando aqui da Igreja Nossa Senhora da Conceição. Eu acho que a gente faz uma Sim. outra live sobre as igrejas. E aí, Podemos? Porque são podemos, várias. porque a Igreja da Conceição, ela é interessante até para a gente entender o início lá, mas a gente pode fazer uma sobre a Revolução Federalista que a gente encaixa, a gente pode fazer uma sobre igreja, a gente pode fazer sobre que for que for necessário. Infelizmente, hoje não vai dar para a gente tratar da questão em função do tempo, mas é uma baita lembrança aqui que a Ângela nos traz desse outro espaço. E como talvez trabalhar as duas praças, como, por exemplo, e aí pegando a Fábia, aproveitando aqui, que vai discutir isso nos trabalhos dela, é como que nós temos uma praça que é extremamente retratada, lembrada e vivenciada, que é a Praça Marechal Floriano, e nós temos aí, pegando o gancho do secretário aqui, que é o início da povoação lá, que é a Praça Tamandaré, que não é tão não é tão lembrada, tão vivida, mas que também é um espaço importante, não só pela questão da matriz, mas por ser aí um eixo, digamos assim, o núcleo, o início, né, de diversos espaços e processos. Por exemplo, nós temos aí o Hospital São Vicente, que é muito importante, nós temos o Colégio Conceição, que ficava naquela praça, depois aí temos o ENAVE, enfim. E aí vai... não só esse espaço ali é um espaço da escola, agora pensando. O Fagundes dos Reis funcionou ali, o Conceição funcionou ali, o ENAVE, enfim. E aí isso é uma outra conversa. Pois é, podemos pensar outras temáticas para fazer sobre esse entorno aí da Praça Tamandaré. E quem Claro. se interessou sobre o assunto, a gente já teve uma live que foi realizada na quinta-feira, com o Diego Bassim, que foi sobre os monumentos em Passo Fundo, que ele vai falar um pouco principalmente do monumento da Mãe Preta, né? Então, que envolve um pouquinho desse início do povoado também, desse entorno ali. Então, quem se interessou pode ir assistir, tá salvo no nosso IGTV, assim como essa live vai ficar salva, se der tudo certo hoje. Mas então, Diogo, muito obrigada por estar participando em parceria com a gente dessa live do Dia Estadual do Patrimônio, da Semana do Patrimônio. Muito obrigada ao Instituto Histórico, na figura da sua pessoa, por se dispor a fazer essa live conosco, né? É sempre um prazer enorme. E foi ótimo, muito obrigada. E quem quiser, a gente vai estar fazendo lives quinzenalmente, exceto algumas programações especiais, como essa de hoje, né, que é da Semana do Patrimônio, que foi no sábado. Mas exceto essas programações especiais, elas estão sendo realizadas nas quintas-feiras, às 6 horas. E a maioria das lives, as que a gente consegue, estão salvas no nosso IGTV, então vocês podem ver. Acompanhem as publicações agora da Semana do Patrimônio, que tanto o Instituto Histórico quanto o Museu Histórico vão continuar fazendo programações. Na segunda-feira a gente vai ter um post bem legal sobre o nosso prédio dos museus. A gente está preparando bem legal, então fiquem ligados que vai ter novidade por aí. E muito obrigada de novo, Diovan. E eu vou encerrando essa live. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, Obrigado, muito Thaís. obrigada por terem assistido até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.